Seja bem-vindo ao canal Abismos Divinos Oculta. Hoje abordaremos sobre um tema muito importante. O que a Bíblia diz sobre morar juntos sem se casar? A Bíblia diz que Deus quer que as pessoas se abstenham de imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4:3. Na Bíblia, a expressão imoralidade sexual inclui adultério, atos homossexuais e relações sexuais entre um homem e uma mulher que não são casados. Por que Deus se importa se os casais estão casados ou não? O que dizer de morar juntos antes de se casar para ver se os dois são compatíveis? Como ter um casamento feliz? Por que Deus se importa se os casais estão casados ou não? Foi Deus quem criou o casamento. Ele instituiu o casamento quando uniu o primeiro homem e a primeira mulher. Gênesis 2, 22, 24. Não era a intenção dele que um homem e uma mulher morassem juntos sem que estivessem comprometidos um com o outro pelo casamento. Deus sabe o que é melhor para os humanos. Ele projetou o casamento para ser uma união permanente entre um homem e uma mulher, com o objetivo de beneficiar e proteger todos os membros da família. Pense em uma comparação simples. Assim como as instruções do fabricante mostram como montar um móvel corretamente, as instruções de Deus nos ensinam a construir uma família feliz. Quem obedece aos mandamentos de Deus sempre se beneficia. Isaías 48, 17, 18. Bíblia aborda o tema da convivência sem o casamento de forma direta e clara. De acordo com o ensinamento bíblico, o casamento é considerado uma instituição divina, e a relação sexual e a convivência entre homem e mulher são reservadas para o contexto do casamento. Várias passagens nas Escrituras abordam o tema da sexualidade e do casamento. Aqui estão alguns versículos relevantes. Hebreus 13:4, NVI. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Este versículo destaca a honra do casamento e enfatiza a importância de manter a pureza sexual. 1 Coríntios 6, 18 e 20, NVI. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Paulo adverte contra a imoralidade sexual e destaca a importância do corpo como o templo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, 3, 5, NVI. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Aqui, Paulo destaca a necessidade de se abster da imoralidade sexual e viver de acordo com a vontade de Deus. Gênesis 2:24, NVI. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Este versículo, citado por Jesus em Mateus 19:5, estabelece a base bíblica para o casamento e a união exclusiva entre um homem e uma mulher. Embora esses versículos indiquem a importância do casamento e da pureza sexual, é importante notar que a compreensão e interpretação podem variar entre diferentes tradições e denominações cristãs. Algumas pessoas podem adotar uma postura mais rigorosa, enquanto outras podem ter uma abordagem mais flexível em relação a essas questões. Certamente, vou fornecer informações adicionais sobre o que a Bíblia diz sobre morar juntos sem se casar. 1 Coríntios 7:8-9, NVI. Digo, pois, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecessem como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. O apóstolo Paulo, nesta passagem, reconhece que a abstinência pode ser difícil e incentiva aqueles que não conseguem controlar seus desejos a considerar o casamento. Efésios 5:31-32, NVI. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Paulo, ao falar sobre o relacionamento entre marido e mulher, destaca o profundo mistério dessa união, comparando-a à relação entre Cristo e a Igreja. 1 Coríntios 6, 15-16, NVI. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta?
De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um com ela no corpo? Pois, como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Paulo, neste trecho, enfatiza a seriedade da união física e destaca que ela implica em uma profunda conexão. Colossenses 3:5, NVI. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. O apóstolo Paulo admoesta os crentes a abandonarem práticas imorais, incluindo a imoralidade sexual, e a se concentrarem em viver uma vida em conformidade com os princípios de Deus. É importante notar que as interpretações podem variar, e algumas denominações e tradições cristãs podem ter abordagens diferentes em relação a esses ensinamentos. Além disso, a ênfase na graça, perdão e redenção através de Cristo é uma parte essencial do ensino cristão, oferecendo oportunidades para a transformação e a restauração, mesmo diante de escolhas passadas. Assim como as instruções do fabricante nos mostram como montar um móvel, as instruções de Deus nos ensinam a construir uma família feliz. Relações sexuais fora do casamento podem ter sérias consequências. Por exemplo, podem resultar em gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e problemas emocionais. Deus deu ao homem e à mulher a capacidade de gerar filhos por meio do sexo. Para Deus, a vida é sagrada. Por isso, a capacidade de ter filhos é um presente muito precioso. Ele quer que valorizemos esse presente por fazer as coisas como Ele determinou para o casamento. Hebreus 13:4. O que dizer de morar juntos antes de se casar para ver se os dois são compatíveis? O segredo para um casamento feliz não é ter um período de teste, em que o casal possa se separar sem nenhum compromisso. Pelo contrário, para ter um relacionamento feliz, o marido e a esposa precisam estar seriamente comprometidos um com o outro e trabalhar juntos para superar problemas. O casamento fortalece o compromisso. Mateus 19:6. Como ter um casamento feliz? Não existem casamentos perfeitos. Mas os casais podem construir um casamento feliz por seguir os conselhos da Bíblia. Veja alguns exemplos. Coloque os interesses de seu marido ou de sua esposa acima dos seus. 1 Coríntios 7:3-5, Filipenses 2:3-4. Desenvolvam amor e respeito um pelo outro. Efésios 5:25-33. Aprenda a controlar o que fala. Provérbios 12:18. Ao explorarmos o que a Bíblia diz sobre ficar juntos sem se casar, encontramos princípios e ensinamentos que orientam o entendimento cristão sobre relacionamentos. Embora a Bíblia não aborde diretamente os relacionamentos modernos, podemos extrair princípios relevantes de suas escrituras. 1 Tessalonicenses 4:3-5, NVI. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Este versículo destaca a importância da santidade e do controle sobre os desejos sexuais, chamando os crentes a absterem-se da imoralidade. Este vídeo o agregou um valor. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Até o próximo vídeo.